A história de Ruth e Boaz é uma das histórias mais belas e inspiradoras da Bíblia. Ela está registrada no livro de Ruth, que é um dos livros históricos do Antigo Testamento. Essa história acontece em um período de dificuldades para Israel durante a época dos juízes. Ela é uma história de amor, fidelidade, coragem e confiança em Deus. A história começa com uma família que foge da fome em sua terra natal e se estabelece em Moabe. Infelizmente, o pai e seus 2 filhos morrem, deixando a mãe e suas 2 noras sozinhas. Quando a mãe decide voltar para sua terra natal, uma das noras decide ficar com ela e começa uma jornada para Belém. Lá, a nora chamada Ruth começa a trabalhar nos campos para sustentar sua mãe de coração, Noemi. Por coincidência, ela começa a trabalhar nos campos de um homem chamado Boaz, que se torna um grande amigo e aliado. Através da bondade e generosidade de Boaz, Ruth e Noemi são abençoadas e ao final da história, Ruth e Boaz se casam e têm um filho, chamado Obed, que se torna o avô do rei Davi. A história de Ruth e Boaz é uma história de esperança e fé em Deus, que trabalha por trás das cenas para nos abençoar e nos guiar em nossas jornadas. É uma história que inspira e encoraja, mesmo em tempos difíceis, a confiar em Deus e seguir seus caminhos. A história de Ruth começa em um período difícil para Israel, durante a época dos juízes. Um homem chamado Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos deixaram a cidade de Belém para fugir da fome e se estabeleceram em Moabe. Lá, seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Infelizmente, Elimeleque e seus 2 filhos morreram, deixando Noemi e suas noras sozinhas. Noemi, sentindo a falta de sua terra natal e familiares, decidiu voltar para Judá e aconselhou suas noras a voltar para suas casas em Moabe. Orfa decidiu seguir o conselho de Noemi, mas Ruth se recusou a deixá-la sozinha e decidiu seguir Noemi até Judá. Em Judá, Ruth começou a trabalhar nos campos para sustentar ela e Noemi. Por coincidência, ela acabou trabalhando nos campos de Boaz, um parente próximo de Elimeleque e Noemi. Boaz, que era um homem piedoso, bondoso e generoso, se impressionou com a lealdade e dedicação de Ruth a Noemi e começou a ajudá-la. Boaz permitiu que Ruth colhesse espigas em seus campos e deu instruções aos seus trabalhadores para serem gentis e generosos com ela. Ele também convidou Ruth para se juntar a eles na refeição e ofereceu-lhe água quando ela estava com sede. Ruth, agradecida pela bondade de Boaz, perguntou por que ele era tão gentil com ela. Boaz respondeu que sabia da história dela e que Deus estava recompensando sua lealdade. Ele elogiou Ruth por ter deixado sua terra natal e sua família para cuidar de Noemi e disse que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio, recompense você generosamente pelo que fez. Ruth 2, verso 12. No final, Boaz se apaixonou por Ruth e decidiu se casar com ela, seguindo a tradição de levirato, segundo o que está escrito em Deuteronômio 25, versos 5 a 10. Eles tiveram um filho chamado Obed, que se tornou o avô do rei Davi. A história de Ruth e Boaz é uma história de lealdade, bondade, generosidade e confiança em Deus. Eles foram recompensados por sua fidelidade e se tornaram ancestrais de um dos maiores líderes de Israel. Ruth e Boaz foram ancestrais do grande rei Davi, um dos mais importantes líderes de Israel. O livro de Ruth é um elo importante entre a história de Israel e a linhagem do rei Davi. O filho de Ruth e Boaz, Obed, foi o pai de Jessé, que por sua vez foi o pai de Davi. A importância da linhagem de Davi na história de Israel não pode ser exagerada. Deus havia prometido a Davi que sua descendência seria estabelecida para sempre e que um de seus descendentes governaria para sempre. Segundo Samuel 7, verso 16. Essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo, que nasceu da linhagem de Davi
e se tornou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, a história de Ruth e Boaz, além de ser uma história de lealdade, bondade e generosidade, é também uma parte importante da história da salvação de Deus. Através de sua fidelidade e coragem, eles se tornaram uma parte vital da linhagem que levou ao nascimento de Jesus. Essa história é um exemplo maravilhoso de como a fidelidade, a bondade e a coragem podem trazer bênçãos maravilhosas em nossas vidas. Como diz Provérbios 3, versos 3 e 4, não deixe a bondade e a fidelidade o abandonarem. Amarre-as ao redor do pescoço, escreva-as na tábua do seu coração. Então você ganhará favor e boa reputação aos olhos de Deus e dos homens. Que possamos seguir o exemplo de Ruth e Boaz, buscando sempre ser fiéis, bondosos e corajosos em nossas vidas. Deus te abençoe em Cristo Jesus.